Parentes de adolescentes detidos durante protestos na Venezuela exigem que os jovens sejam soltos. As famílias se reuniram em frente ao centro de detenção da capital Caracas. Segundo a ONG Foro Penal, pelo menos 58 jovens ainda estão presos. 84 foram soltos em agosto. Os protestos depois da eleição deixaram 27 mortos e quase 2.500 presos. Para analisar essa e outras notícias, a gente faz conexão com Lia Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Essa tensão na Venezuela parece não ter fim, hein? Olha, Kelly, uma situação muito difícil, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. A gente vem acompanhando de perto aqui no Conexão Record News as diversas etapas, né, desse processo eleitoral, que foi conturbado desde o primeiro momento, né, que teve caça de candidatos, enfim, até que nós conseguimos materializar o processo eleitoral com Edmundo Gonzalez e, a partir, né, do momento da votação, todo um conjunto de disputas em função das atas eleitorais, né, que poderiam garantir a lisura, né, do processo eleitoral, né, a oposição, né, de Gonzalez e Corina dizendo que tinham ganho, né, que tinham vencido a eleição, inclusive mostrando ali alguns documentos que comprovariam essa afirmação, e, por outro lado, o governo madurista, né, garantindo que a eleição, né, tinha sido ganha pelo Maduro e, evidentemente, todo o staff institucional do Estado venezuelano, né, acompanhando, não é, essa afirmação madurista, mostrando que esse foi um processo difícil. Então, assim, muitos protestos, muita gente presa e o pior, Kelly, além, né, desses jovens internamente, nós tivemos agora, nesse final de semana, né, a prisão de 3 americanos, 2 espanhóis, um cidadão tcheco, supostamente por quererem produzir ações violentas para desestabilizar o governo. Inclusive, o ministro do Interior, o Cabello, ele mostrou, né, a apreensão de 400 fuzis que viriam dos Estados Unidos para fomentar esse processo de desestabilização. Então, assim, a Venezuela vive uma situação muito difícil, muito dura, e cujos impactos no Brasil já estão acontecendo, o que torna para nós cada vez mais importante acompanhar o que se passa no país vizinho. Exatamente, né? Cada vez mais gente vem para cá em busca de abrigo. Agora, professor, tem informação chegando também sobre as eleições nos Estados Unidos. A Polícia Federal dos Estados Unidos investiga uma nova tentativa de assassinato contra Donald Trump na Flórida. O caso aconteceu neste domingo nos arredores do campo de golfe do candidato em um resort na Flórida. Donald Trump aproveitava um momento de folga e jogava uma partida de golfe quando tiros foram disparados do lado de fora da propriedade. O candidato não foi atingido. Agentes do serviço secreto viram um homem armado escondido em arbustos e dispararam em direção a ele. Neste momento, o suspeito deixou um rifle, 2 mochilas e fugiu em carro preto. Houve uma breve perseguição e o homem foi preso. O atirador foi identificado como Ryan Roof, de 58 anos, um ex-trabalhador da construção civil que voltou as atenções nos últimos tempos para a guerra na Ucrânia. Em uma postagem há 2 anos, ele disse que pretendia ir ao país para lutar e morrer. Segundo o filho, Ryan esteve na Ucrânia como voluntário, mas não como combatente. A imprensa americana afirmou que ele votou em Trump em 2016 e ultimamente se definia como eleitor do Partido Democrata de Kamala Harris. Caso seja confirmada a tentativa de assassinato, esse vai ser o segundo atentado em apenas 2 meses contra o republicano. Em um e-mail enviado aos apoiadores, Trump diz que não vai se render. O presidente Biden e a atual rival de Trump, Kamala Harris, manifestaram solidariedade ao candidato e repudiaram o ato violento. A pergunta que fica agora é, né, professor, como isso vai se repercutir em relação às intenções de voto, ou seja, na campanha diretamente de Donald Trump? Olha, muito difícil, né, essa situação norte-americana. Por quê? Porque o que nós estamos acompanhando, Kelly, concretamente, é uma deterioração, né, do ambiente político dos Estados Unidos de 2016 para cá. Coincidentemente ou não, a partir da participação, né, de Donald Trump nos processos eleitorais. Alguns dias atrás, a popstar Taylor Swift, né, Smith, né, declarou ali que votaria na Kamala Harris, né?
E o Donald Trump mandou lá assim nas suas redes sociais: eu odeio Taylor Swift, né? Então botou assim bem grande, né? Uma repulsa muito grande. O que a gente vem acompanhando é que, por um lado, a propaganda eleitoral, né, do Trump, produzida pelo Partido Republicano, é uma campanha bastante equilibrada, que tenta dialogar com os temas de interesse do conjunto mais amplo da sociedade americana, principalmente em áreas em que o governo Biden é historicamente mal avaliado, como a questão da economia, dos imigrantes, dentre outras. No entanto, o Donald Trump, a figura pessoal dele, quando ele vai para as redes sociais, né, quando ele vai para a televisão, enfim, ele destila sempre uma quantidade de ódio muito grande e trabalha também, né, com informações que a gente sabe que não condizem minimamente com a realidade, né? Então, essa história de dizer, por exemplo, né, que os imigrantes haitianos matam os pets para comê-los, ou que o Joe Biden teria feito, né, permitido a entrada de criminosos, enfim, terroristas, traficantes e outros imigrantes ilegais, criminosos, né, para poder garantir a vitória eleitoral dele e agora da Kamala Harris, né, não ajudam em absolutamente nada, né, nesse processo das eleições, principalmente quando os Estados Unidos, né, se colocam aí dentro de temas importantes, como a questão da economia interna do país, né, como a questão, por exemplo, do meio ambiente e a pauta global ambiental, a questão da segurança internacional, né, com o acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, tudo isso exigiria dos candidatos, né, a principal potência, ao comando da principal potência do mundo, um equilíbrio muito maior do que nós estamos vendo, infelizmente. Então, assim, eu tenho muito medo do que possa vir pela frente, embora esse atentado, particularmente, ainda tenha que ser muito bem explicado, porque até aqui não dá nem para dizer que, de fato, ele aconteceu. Exato. Hoje mais cedo, professor, eu conversei com um especialista em segurança internacional, Salvador Raza, direto lá de Washington, ele mora em Washington, e ele disse o seguinte, que inclusive a Polícia Federal vai ter que investigar como esse atirador ficou sabendo que Donald Trump estaria no campo de golfe, uma vez que a agenda do candidato não tinha sido liberada. Na verdade, Kelly, não tinha agenda liberada porque não tinha agenda de candidato, né? Ele estava ali, na verdade, num momento de folga da campanha, né? A gente sabe que todos os candidatos no processo de campanha têm essas folgas, é natural e necessário que elas ocorram. Então, assim, aquele não era um evento divulgado, não era um evento em que o público mais amplo tinha conhecimento de que ele estaria naquele local, naquele horário, e aquilo que foi encontrado, né, as mochilas, o rifle, os equipamentos, né, de tiro, luneta, etc., a uma distância inferior a 450 metros do local onde o ex-presidente concretamente estava, né, sugere que, ou por um lado, esse atirador teria uma informação privilegiada, então, sim, seria alguma coisa de dentro da campanha, ou talvez, né, que esse evento ainda tenha que ser melhor explicado. Então, a gente está vendo aí o FBI, né, que é o equivalente à Polícia Federal dos Estados Unidos, investigando esse processo, né, o Biden e a Kamala Harris já se colocaram, já lamentaram e condenaram, né, mais esse possível evento, mas, assim, infelizmente, ainda não há clareza, né, daquilo que aconteceu e se aconteceu ou se, infelizmente, é uma possibilidade, a gente não pode afirmar nesse momento, mas é uma possibilidade de que isso seja um factoide de campanha, né, para mobilizar esse medo com o qual o Donald Trump sempre trabalha, principalmente no diálogo com seus eleitores. De qualquer forma, dessa vez, Donald Trump elogiou a atuação do serviço secreto, né? Agora, vamos falar um pouquinho da tensão lá no leste europeu, professor, porque uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas em um novo ataque russo contra a Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, uma bomba guiada atingiu o 10º andar desse prédio residencial na cidade de Kharkiv. As chamas se espalharam para outros 4 andares. Uma idosa de 94 anos não resistiu aos ferimentos. Depois desse ataque, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a cobrar dos Estados Unidos uma autorização para usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, mas o país segue sem essa permissão, professor. Pois é, esse é um momento muito duro, né, desse combate. Porque, por um lado, né, o Zelensky se colocou numa posição de vulnerabilidade quando ele adentrou no fronte russo, né, quando ele adentra no território russo e abre uma segunda frente de combate, sendo que ele já não tinha uma posição privilegiada na primeira frente. Então, agora, né, as forças ucranianas estão lutando em 2 frentes diferentes,
nós sabemos das limitações econômicas, materiais e até de pessoal, não é, que a Ucrânia enfrenta, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma guerra desigual, então a Ucrânia depende muito do apoio ocidental. Há uma informação, né, que nos chega através, né, de fontes internacionais de que a Ucrânia estaria, inclusive, recrutando terroristas na Síria, né, para lutar contra a Rússia. Então, essa lógica, né, dos exércitos mercenários adentrando cada vez mais no conflito, e um risco muito grande, Kelly, infelizmente, de nós estarmos nos aproximando de um processo de nuclearização desse conflito. Por quê? Porque se o Ocidente autorizar, né, com que a Ucrânia utilize armas, mísseis de longo alcance para atacar o território russo, qual será a resposta de Vladimir Putin? Então, é possível que essa resposta passe, né, por algum nível de utilização de armas nucleares, ainda que não armas de destruição em massa, mas armas que nós chamamos armas nucleares táticas. No momento, o Biden e o Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, não chegaram ainda a um acordo, né, sobre a utilização dessas armas de longo alcance por parte da Ucrânia em face da Rússia. Mas, se isso vier a acontecer, nós estaremos aí avançando num processo, né, de complexificação, né, da guerra russo-ucraniana, que já se aproxima de 940 dias, e, infelizmente, a tendência é que essa guerra se torne cada vez mais dura, uma carnificina cada vez maior, com perdas cada vez mais impactantes de um lado e do outro, e com um risco de nuclearização do conflito muito grande, o que abarcaria certamente o mundo inteiro numa aventura muito perigosa. Pois é, né? E muitos países da Europa preocupados com o possível avanço russo além da Ucrânia, né, professor? Nesse final de semana, inclusive, houve uma troca de prisioneiros dos dois lados, 103 prisioneiros de cada lado, né? Mas, enfim, é uma tensão ainda extremamente alta e que a gente segue analisando. Professor, muito obrigada, viu? Sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.